TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Eu vou pedir o favor da Fabiana parar de derrubar a nossa apresentação. E daí, Ju, pode iniciar a gravação. Então, um bom dia a todos, um excelente dia do servidor público. Nós estamos iniciando a 16ª TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Eu sou a Daniele, sou PCNP de Matemática. Nós estaremos aqui com a Ju, também PCNP de Matemática, de Ciências e Biologia, a Leia, de Física, a Dona Edna Soares, de Química, o André Luiz, o Luiz, da Tecnologia, que sempre nos dá um apoio, e o Tanner de LEM, que sempre está conosco. Pode passar, por favor. Então, alguns lembretes aí importantes, deixar o microfone e a câmera desabilitados para não haver interferência. Se estiver assistindo pelo celular, deixar no modo silencioso. As dúvidas, vocês podem tirar após a explanação, e se forem dúvidas oriundas de outros temas, no final da TPC, eu e os demais colegas estaremos à disposição para podermos conversar sobre. No final da TPC, nós fazemos a disponibilização da gravação, do link de presença, de todos os materiais. Tem esses materiais no material da equipe. Esses materiais são enviados para a escola até umas 2 horas da tarde, mais ou menos, para que os professores possam acompanhar no período da tarde. E o link de registro de presença a gente sempre disponibiliza no chat, e se os PCs precisarem, eles podem entrar em contato conosco, que nós enviamos. Pode passar, por favor. Então, a nossa pauta de hoje começa com a minha fala inicial de abertura, e hoje trataremos do tema contextualização, pela PCNP Juliana. Pode passar, por favor. Só lembrando aí alguns avisos, que está disponível o caderno do aluno do 4º bimestre, o do professor vai ser disponibilizado ainda, mas o do aluno já está disponível lá. O caderno do 4º bimestre do ano de 2020 é bem compatível com o material que está disponível para o 4º bimestre desse ano. Então, se o professor precisar, pode ter acesso. Pode passar, por favor. Ju, com você. Bom dia a todos. Vou abrir um pouquinho minha câmera aqui para, se alguém ainda não me conheceu, né, não me conhece, não me conheceu na última reunião. Meu nome é Juliana, eu assumi agora a área de matemática, né, lá no núcleo, foi no começo agora de outubro, então acredito, no último TPC eu não falei, então talvez alguns aí não me viram. Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu venho muito nessa parte formativa para a gente discutir junto e aprender junto, tá? Não venho aqui para ensiná-los, não sou professora de vocês, mas nós somos colegas, e aqui a gente não está para esgotar nenhum assunto, mas para a gente colocar em pauta e para a gente discutir, a fim de favorecer a aprendizagem dos nossos alunos. Eu vou fechar a câmera para não dar um delay aqui para mim, tá? Para não ficar ruim, para não pesar muito, para a gente iniciar. Pode trocar de slide, por favor, André. Então, a gente vai iniciar com essa parte de contextualização, né? Tão falada na matemática, e às vezes a gente sofre bastante com isso, né? Eu, enquanto sala de aula, também sofria muitas vezes. Então, eu fui procurar no dicionário Aurélio o que ele trazia, né, da palavra de contextualizar. Então, ele traz lá para a gente que significa apresentar as circunstâncias que rodeiam um fato, né? Então, quando a gente inicia alguma coisa, uma pessoa que é um pouco mais curiosa, ela gostaria, sim, de saber as circunstâncias que rodeiam este fato, né? Então, isso gera uma contextualização. Ou uma associação de conhecimento ao seu ponto de início, né? Então, voltar lá atrás para dar significado àquilo. Então, quantas vezes a gente tenta fazer isso dentro da matemática, né?
Pode passar, André, por favor. Então, contextualizando a matemática, né? Então, a gente tem alguns autores, eu trouxe aí uma visão, né? Um estudo aí de alguns autores, que ele diz o seguinte: os conhecimentos produzidos pelos matemáticos não têm um contexto? Será? A produção matemática é legitimada por uma rede de significados na comunidade dos matemáticos. Ou seja, existem padrões sobre o que é aceito como verdade ou não. Isso sustenta a ideia de que a matemática constitui um contexto, onde afirmações se mantêm e se ajustam. Então, dentro da matemática, né, para quem se formou, ela sabe que sempre há um contexto, né? Com isso, o argumento que a utilização do termo contextualização tem sido indevida, já que todas as atividades de matemática escolar pertencem a um determinado contexto. Dessa forma, não cabe reivindicar a contextualização do ensino da matemática, ela já está contextualizada. Então, tudo que chega para a gente já foi contextualizado previamente, né? Já houve um estudo anterior, veio de alguma coisa, então ela já foi contextualizada. Porém, a pergunta é outra, hoje, século XXI, né? Qual é o contexto? Qual contexto desejamos? Pode passar, por favor. Então, eu trouxe esse meme para vocês. Esse meme rodou aí as redes sociais e isso gerou aí muitas risadas, né, nas redes sociais. Muitos alunos, inclusive, compartilhando esse meme, eu vi. Então, ele coloca lá, né? Finalmente encontrei João, do livro de matemática, que compra 250 bananas sem motivo nenhum. Então, isso trouxe para mim bastante reflexão. Para a gente se perguntar, né, qual que é o contexto, né? A gente vê muito esse tipo de situação, principalmente no Fundamental 1, né, nos anos iniciais. E qual é o contexto que a gente deseja? Qual é o contexto até que nós precisamos para o século XXI? Não sei se vocês viram esse meme, né? E se alguém quiser também, fique à vontade para colocar no chat ou até mesmo falar aqui de alguma experiência ou alguma situação, pode ficar à vontade, tá? Pode passar, André. Então, a gente tem alguns autores que eles afirmam que são 3 tipos de contextualizações, né? De contextos diferentes dentro da matemática. Então, a gente tem a matemática pura, quando a situação pertence integralmente à matemática acadêmica, né? A semi-realidade, quando a situação envolve elementos do dia a dia ou de outras ciências, mas trata-se de situações fictícias, ok? É o caso da banana, que a gente acabou de ver, né? E a gente tem a realidade. Então, é quando a gente descreve situações que ocorrem na vida diária científica. Então, a realidade é a que a gente tenta buscar, né? E muitas vezes a gente usa uma semi-realidade para dar mais significado ao aluno, né, durante a nosso ensino ali daquele objeto. Pode passar. Então a gente tem que ter em mente de sempre, quando trazer um assunto, a gente tem que tentar fazer inferências dentro da realidade desse aluno. Então, na educação matemática, muitos autores argumentam pela necessidade da matemática escolar, que é dessa que nós estamos falando, incluir situações como referências na realidade. Atividades dessa natureza geram a possibilidade dos alunos de envolverem discussões sobre o papel da matemática na sociedade. Então, essa discussão é muito pertinente e ela traz para a gente sempre uma reflexão, né? Que tipo o que a gente precisa nesse século XXI, né? A gente precisa formar que tipo de cidadão. Então, é aquele cidadão que ele sabe aplicar a matemática dentro de sociedade para que ele possa solucionar alguns problemas. A gente vai se aprofundando aí mais para frente. Pode ir. Dentro dessa contextualização, eu não posso deixar de falar da modelagem matemática. Algum professor aqui, Dani, se você puder acompanhar o chat, por favor. Algum professor aqui já trabalhou com modelagem matemática? Se puder colocar para a gente lá no chat, ou até mesmo abrir o microfone, pode ficar à vontade. Bom, eu vou continuar aqui, mas na hora que vocês
quiserem, pode ficar à vontade. Então, a modelagem matemática, ela vem de encontro com essa contextualização, mas ela vem de uma maneira bem profunda, né? Então, a modelagem matemática ela é um ambiente de aprendizagem no qual alunos são convidados a indagar e ou investigar, por meio de matemática, situações oriundas de outras áreas da realidade. Então, a modelagem, ela prevê essa integração de áreas, né? Que é o que a gente sempre fala há muito tempo. Então, especificamente, trata-se de uma atividade que convida os alunos a discutirem matemática no contexto de situações do dia a dia e ou da realidade. Não se trata, portanto, de contextualizar a matemática, mas de discuti-la à luz de um contexto, que não é o da área específica. Então, é quando você realmente integra, quando você discute a matemática dentro de outros contextos, né, que não é da matemática pura ali específica, e aí você traz algumas considerações de alguma situação e soluções também, por que não, né? Pode passar. Então, assim, eu fui direto a uma situação de aprendizagem, né, a um objeto de estudo, a uma área dentro da matemática, para que a gente pudesse trabalhar um pouco essa parte de contextualização com sugestões para vocês trabalharem em sala. São sugestões. Com certeza aí pode aparecer sugestões melhores e outras vivências muito bacanas. Se vocês puderem compartilhar com a gente também, seria muito bacana. Então, foi escolhido, então, o 7º ano, e a gente pegou a situação de aprendizagem 8 e 9, é o finalzinho da apostila, do volume 3. Talvez algum de vocês esteja aí trabalhando esse conteúdo, né? O tema é a probabilidade. Pode passar. Então, assim, eu trouxe para vocês como que está organizado, né? A nossa vivência em sala de aula, né? Como que são os passos ali dentro, principalmente para os professores que são mais novos na rede, às vezes ele tem dificuldade de perceber isso, tá? Então, a gente tem, né, o nosso documento orientador aí maior, que é a BNCC, né? Então, a BNCC, ela traz ali o que ela espera, né? Qual é a competência? Então, o que ela espera de cada área ali do conhecimento. E tirando ali, né, fazendo essa leitura da BNCC, nós temos o currículo paulista, né? Aonde que a gente acha o currículo paulista, né? Eu digo de uma maneira prática. Na apostila Currículo em Ação, que vocês têm aí, tá? Então, o currículo paulista está ali, né? Com as habilidades elencadas, não vem escrito as habilidades, né? Como vinha num material antigo, né? Principalmente no caderno do aluno, né? Mas ela está trabalhando as habilidades previstas dentro do currículo, e depois desse currículo, né, a gente tem as essenciais, ou seja, devido a este ano, né, 2 anos aí pandêmicos, a gente verificou essa necessidade de trabalhar o essencial, né? Então, pegar o que é mais importante daquilo ali. E aí foi feita a apostila Aprender Sempre, com habilidades essenciais, né? Que vocês, a gente trabalha principalmente ali uma recuperação ali, né? E depois a gente tem também a habilidade suporte. Essa habilidade suporte, vocês acham no documento que chama Organizador Curricular. Ele é enviado para as escolas a cada 21 dias, ele é feito pelo núcleo pedagógico. Então, ele é enviado a cada 21 dias, é enviado para o PC de vocês. Então, onde vai de encontro, por exemplo, eu não consigo trabalhar nem as essenciais. Os meus alunos têm uma defasagem muito grande. Eu preciso voltar lá atrás, bem lá atrás. Então, eu posso basear, né, a minha ação ali em sala de aula dentro dessas habilidades de suporte, tá? Então, é bem fácil de ver, né? É uma planilha, tem de todas as disciplinas, né, de todos os componentes, e aí tem essa habilidade de suporte que você pode ir lá, achar o que você precisa, se você não está conseguindo trabalhar aquilo lá, né? E também tem aonde você vai encontrar, qual que é o material que você vai encontrar, ok? Então, tem tudo lá organizado que vocês podem utilizar. Pode passar, por favor.
E aí eu trouxe um recorte da BNCC, que é de acordo com a parte ali da probabilidade, tá? Que ele traz. Então, a competência, né? Competência 3 que ele traz. Então, ele prevê lá, né? Que dentro da probabilidade, qual que seria a competência? Compreender as relações entre conceitos e procedimentos de diferentes campos da matemática e de outras áreas do conhecimento. Então, lembrando que a modelagem, ela é uma contextualização até mais profunda, que une áreas, então aqui também o BNCC traz isso. Que une áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos. Então, ele já traz muito isso, o aluno, né, o protagonista, né, que ele deve sentir essa segurança. Desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Então, novamente, busca de soluções. Soluções do quê? Soluções do cotidiano, soluções da vida real, soluções para problemas reais que se apresentam na vida dos alunos, tá? Dentro da comunidade, ou é um problema de repente, que é dele, é um problema individual, é um problema dentro da comunidade, é um problema a nível maior, a nível macro, cidade. Então, ele traz muito a BNCC esse olhar do aluno, né, para dentro do seu problema e utilizar a matemática para buscar soluções para os seus problemas, porém, não sozinha, com outros componentes, né, dando para ele várias habilidades para ele buscar essas soluções. Mais para frente a gente vai ver situações práticas disso. Pode passar. Então, eu fiz, não vou ler tudo, né? Mas eu fiz algum recorte e coloquei em amarelo ali algumas considerações. Então, a probabilidade lá da BNCC. Ela propõe abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações, problemas da vida cotidiana. Então, trouxe a vida cotidiana novamente, das ciências e da tecnologia. E aí ela traz também o uso de tecnologia, da importância do uso da tecnologia. Então, hoje em dia, a gente não se ensina mais uma probabilidade, por exemplo, e pede para eles somente utilizar, por exemplo, a confecção de gráficos ali manuais, qualquer coisa assim. Ele já pede para a gente explorar com o aluno o uso de uma calculadora para comparar resultados, planilhas eletrônicas, que é muito importante o aluno ele ter esse conhecimento, esse acesso e saber fazer uma planilha, utilizar uma planilha eletrônica, um Excel, por exemplo, mesmo que seja de maneira simples, mas é importante ele saber essa utilização também, tá? E aí ele vem com essa parte ali da contextualização, falando, por exemplo, a consulta de páginas de institutos de pesquisa, como do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, né, que ela oferece contextos potencialmente ricos. Então, então ela já traz o que prevê, né? O que a BNCC prevê para probabilidade. Pode passar, por favor. E aí depois ela traz também uma parte ali mais propriamente direto ao objeto ali, né? O que a gente vai abordar ali, que ele fala de aleatoriedade, eventos certos, impossíveis, prováveis. Mas o que é mais importante ali é que eles falam o seguinte, que os alunos devem verbalizar. Ele tem que verbalizar, ele tem que construir o seu espaço amostral e ele tem que colocar para fora o professor, ele tem que ser um indagador nesse momento. E aí, pode passar, por favor. E aí, a gente viu o BNCC, né? As competências, o que ele espera, né? Como fazer. E aí, a gente entra no currículo paulista, né? O currículo paulista vai trazer o quê? A habilidade mesmo, né? Essa que a gente tanto fala. Então, ela vai trazer a habilidade que a gente deve estimular no aluno para que ele possa alcançá-la. Então, ele usa alguns verbos bem interessantes, que esse verbo norteia o nosso trabalho. Então, lá na habilidade 34, a gente tem lá, né? Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações.
Então, planejar e realizar. O aluno deve chegar, né, neste nível. Compreender em contextos significativos. Então, contextos significativos. Contextualizar dentro da sua realidade. Quando você contextualiza dentro da sua realidade, ele se torna significativo e aí ele compreende, tá? Planejar e realizar pesquisa envolvendo o tema de realidade social. Novamente, ele trouxe para a gente realidade social. Aí, ele já pede para um aluno ser um aluno pesquisador, né? Para ele planejar e ele realizar essa pesquisa. Então, é o aluno pesquisador e também, eu diria que é necessário hoje não só o aluno, mas o professor pesquisador. E também aprender juntos, né? Aluno e professor pesquisadores aprendendo juntos. Então, ele envolve aí o tema da realidade social. E, por fim, interpretar e analisar os dados apresentados, né, em gráficos de setores. Então, se ele planeja, ele realiza, ele tem que ser capaz também de interpretar e analisar os dados, né? Então, esse é o currículo paulista. Então, não dá, eu não consigo fazer tudo isso, né? A gente está num ano difícil, um ano de pandemia, enfim. Se não é possível todas essas habilidades, então vamos pegar algumas habilidades, vamos fazer um recorte. E aí a gente tem as habilidades essenciais. Pode passar, por favor. As habilidades essenciais, aonde que eu encontro? No caderninho Aprender Sempre, tá? Então, a gente tem lá o Aprender Sempre, e aí a gente tem algumas habilidades, né? Que está citada que são 3 que vai trabalhar, né? Então, ele pegou daquelas que a gente viu lá do currículo, ele selecionou algumas. Pode passar, por favor. Eu não vou ler com vocês, né? Porque é a mesma. E aí a gente tem a habilidade de suporte. Aonde que eu acho essa habilidade de suporte? Lá dentro do organizador curricular, tá? Que a gente manda para as escolas. Mas que material que existe para eu trabalhar isso? Também dentro do organizador curricular tem qual material que eu vou achar essa habilidade, tá? Então, assim, eu não sei se todos aqui sabem ler exatamente essas siglas, né, das habilidades, mas, por exemplo, ali na primeira, entre parênteses, tem EF, Ensino Fundamental, 04, quarto ano, MA, Matemática, daí tem a numeração das habilidades. Então, ou seja, se você olhar aqui, você vê que tem a habilidade do quarto e do quinto ano, como suporte para eu desenvolver uma essencial, né? Só que assim, você não precisa se prender, né, aqui ou na essencial, enfim, você vai ter que sempre, o professor tem que ter esse feeling de sentir a sala dele, ver quais são as suas possibilidades, e aí ele atuar de acordo com o que for possível para o momento, tá? Lembrando que todas as formações que a gente faz, elas não são só prevendo o momento atual, mas todos os momentos, né? É uma formação que a gente acaba levando isso, né? De repente, este ano não tá difícil, mas o ano que vem é possível, né? A gente trabalhar modelagem e tudo mais. Então, vamos lá, pode passar. O objeto de estudo. Então, o objeto de estudo é exatamente, né, o que a gente precisa passar para eles. Então, existe aí um link entre as habilidades e o objeto de estudo. Então, eu mostrei para vocês as habilidades, agora eu estou mostrando para vocês o objeto de estudo. E aí, para fazer o link, para fazer essa ponte, existe a palavra como. Como que eu faço isso? Como que eu vou trabalhar esse objeto de estudo a fim de que ele possa desenvolver as habilidades necessárias, que essas habilidades virem competência para o aluno. Então, esse como que é a nossa, é o nosso jeitinho ali, né? É o nosso fermento. Então, é isso que a gente está tentando aqui discutir, né? Para que a gente consiga refletir e ampliar, né, a nossa visão aí, os nossos olhares. Pode passar. Não esgotando o assunto, claro, nunca. E aí eu trouxe para vocês taxonomia de Bloom. Eu sei que vocês já viram isso em outros encontros, mas a taxonomia de Bloom, ela deve ser intrínseca à atividade de vocês. Eu sei que de início pode parecer difícil,
e mais uma coisa, mas eu trouxe para vocês, assim, recortes e sugestões para ver se vocês conseguem compreender a importância dela dentro da aula de vocês. Então, ela deve, assim, percorrer os passos de vocês em sala de aula até que você consiga trabalhar com aquilo de maneira bem clara, né? Então, eu coloquei ali, ó. É importante o professor saber avaliar suas ações em sala de aula para verificar em que degrau está trabalhando e ter a consciência das ações que podem promover o topo. A gente sempre tenta, a gente tem um objetivo, né? A gente começa lá embaixo, né, na base da pirâmide, e a nossa tentativa é sempre atingir o topo da pirâmide. Nem sempre dará certo, né? Nem sempre é possível, né? Principalmente nos tempos que a gente está vivendo. Mas porque também há fatores internos e externos que vai influenciar isso. Mas, assim, do professor começar a ter essa percepção da importância dessa taxonomia de Bloom dentro da sua prática, já é um excelente começo para a gente. Pode passar, por favor. Aí eu fiz um recorte dos 3 primeiros degraus. Então, a gente tem aí o degrau lembrar. Eu acredito que esse é o degrau mais importante. Então, nesse momento, né, o professor deve trazer o conhecimento prévio do aluno na tentativa de alçar seus subsunsores. Então, o que é isso? E transformar o conhecimento que o aluno traz para a linguagem matemática. Então, a gente tenta, né, fazer um caminho, quando eu vou iniciar um objeto novo de aprendizagem, para que ele busque, né, em alguma lembrança que ele tem, né, e que ele verbalize isso, que se não verbalizar não adianta, né? Que o professor crie esse espaço para ele verbalizar, para que eu crie, que eu consiga buscar esse subsunsor, buscar essa lembrança, trazer à tona isso, para que isso se transforme nesse conhecimento prévio do aluno. E aí sempre vai vir numa linguagem materna, né? Nunca numa linguagem matemática. E o professor faz esse caminho, né? De transformar aquela experiência numa linguagem matemática. Então, só que assim, essa parte a gente às vezes, né, vê que não acontece, né? Que o professor já pula direto ali para o entender, né? Que seria a segunda parte ali da pirâmide, ou mesmo ele já aplica, já busca fazer o entendimento ali e já mistura tudo e morre ali. Então, essa seria um ensino muito pobre, muito empobrecido da situação. Então, uma situação aqui, né, que tá posta aqui, por exemplo, que é usual, que às vezes a gente vê isso. O professor abre o material, como ele já conhece o assunto, domina, acha muito simples, né? Ele começa lá, né? A probabilidade, né? O que é? É a chance, gente, de algo acontecer. Por exemplo, se eu tenho 8 bolinhas azuis, 2 vermelhas, 3 amarelas, qual a chance? Aí ele vai, continua a história, né? E nisso ele já entra nos exercícios, ele já começa a aplicar. Então, isso trouxe, de alguma maneira, a matemática pela matemática, ela é contextualizada, como a gente já viu lá no começo, mas isso trouxe alguma contextualização para o aluno? Isso trouxe algum significado? Para gerar significado, eu preciso contextualizar? Pode passar, por favor. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente poder pensar. Até gostaria que vocês escolhessem aí umas 2 e colocassem no chat para a gente. Ou também, se quiser abrir aqui também e falar, pode ficar à vontade. Então, as perguntas. Foi pertinente a abordagem do professor? O professor tende a achar que alguns assuntos simples com base na sua própria experiência, isso é comum às vezes, né? A gente vê que o negócio é tão simples que a gente pula alguns degraus, né? E a gente não pensa como aluno, né? Então, o professor se coloca no lugar do aluno, será que está compreendendo o meu vocabulário? O professor alçou os subsunsores dos alunos, ele trouxe alguma coisa relacionada à probabilidade que ele poderia ter vivenciado,
que ou o aluno traz esse subsunsor de alguma experiência, ou o professor pode criar também, tá? Esse subsunsor. A gente já vai falar disso. O professor deixou os alunos verbalizar, o professor contextualizou, as bolinhas trouxe algum significado para a maioria. Então, assim, o fato de falar bolinhas, né? Qual a chance de eu tirar a bolinha dele, né? O que será que passa na cabeça do aluno quando ele fala isso? Mas bolinha, por quê, né? Então, o que se passa? E aí, isso é importante o professor pensar. Se vocês quiserem colocar algumas questões no chat, pode ficar à vontade. Algumas respostas, algumas considerações, pode ficar à vontade com relação a essas perguntas. Alguém também, se quiser abrir o microfone. O pessoal tem vergonha, né, de falar. Eu vou olhar aqui os participantes, se for amigo meu, daí lascou, né? Que daí eu já vou pedir, porque amigo não pode deixar o outro sozinho, né? Ai, gente, vamos lá. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Então, a gente vai lá lembrar. Eu tinha falado para vocês que lembrar seria a parte mais importante ali da pirâmide, né? Que é um divisor de águas, onde muitas vezes o aluno decide, consciente ou inconscientemente, se ele vai se dedicar a essa aprendizagem ou não, onde ele vê sentido, atribui um significado e começa a mudar a forma como vê a aula e o componente. Então, é naquele momento que você ganha um aluno, é naquele momento que você cria esse link, né? E ele vê significado naquilo, ele vê sentido em estudar aquilo, e aí, a partir dali, as coisas ficam muito mais fáceis. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui uma sugestão, né? Para essa contextualização inicial aí da probabilidade ser mais significativa para os alunos. Então, a gente pode fazer, por exemplo, tentar trazer seus conhecimentos prévios em situações reais, né? Então, você está criando aí, né, um subsunsor. Ou seja, contextualizar também o primeiro degrau. Exemplo, explore eventos como tempo. Então, qual que é a probabilidade de chuva para a região? Né? Isso é uma coisa que está dentro do nosso cotidiano, está dentro da nossa vida. Isso influencia algum aspecto na vida do aluno e ou da comunidade? Então, a gente tem lá, né, chuvas, tem um fluxograma aí de relação, e aí tem chuvas. Então, essas chuvas, o que eu posso trazer, né? O que eu posso deixar? Como que eu posso ser um questionador ali, puxar dos alunos mesmo, né? Enchentes, por exemplo, né? A gente tem aí alunos, por exemplo, que moram em alguns bairros que pode encher de água. A gente tem, por exemplo, né? Vou falar de uma situação que já aconteceu aí, né? No passado, a Escola Milad e o bairro lá que ela está inserida, né? A comunidade sofria muito com enchentes, né? Então, assim, começava a chover, aquilo lá enchia de água e não conseguia descer, né? Então, eu me lembro, por exemplo, eu morava lá perto, que quando eu queria ver minha avó, que morava ali no bairro, quando chovia muito, a gente chegava até o Banks ali, que é onde fica aquela pista de skate, ali onde os alunos ficam, né? Onde os alunos, não, as crianças todas, né? E aí a gente não conseguia descer mais, porque estava muito cheio de água, não dava para descer. Então, você imagina como a comunidade ali sofria com isso, né? Claro que os alunos que a gente tem hoje não sofrem mais, né? Foi feito todo um trabalho ali que não ocorre mais isso. Porém, ele pode sim perguntar para os pais. Os pais passaram por isso, os avós passaram por isso, né? Então, esse link com a comunidade é muito importante. Agricultura, quantos alunos nossos não trabalham, né? No sustento de casa não dentro da agricultura. O que a chuva, o que ela traz, né? Em termos de malefícios e benefícios. O aluno tem um conhecimento nisso, muitas vezes trabalha com o pai, ele tem um conhecimento, tem que ser deixado ele verbalizar, mesmo que seja numa linguagem muito simples, porque aquilo que ele traz é conhecimento, que muitas vezes a gente não tem, lá como professor. Deslizamento, por exemplo, os alunos que moram aí na Serra, né?
quando começa a chover e chover muito, né, acende uma luzinha, né, de amarela ali, né, de alerta. Inclusive, existe, eu lembro que eu levei já os meus alunos para o INPE, né, e aí existe um trabalho muito bacana deles sobre isso, né, onde ele convida os alunos a fazer parte da comunidade como um agente ali que vai verificar a situação do solo daquele local, tudo, as possibilidades. Então, assim, é muito bacana. E o professor, de repente, que não conhece esse trabalho, seria bem bacana conhecer. Algum professor aqui já participou disso? Que existe todo um protótipo para fazer, né? Existe todo um passo a passo e depois a gente vai, conhece, aplica. Tem algum professor aqui que já participou disso? Que poderia falar alguma coisa? Alguma experiência? Acho que não, né? Ficaram todos quietinhos. Bom, gente, mas é muito legal e é muito perto da gente e é muito fácil ali, né? Agora as visitas estão voltando, é uma coisa que vale muito a pena a gente poder usufruir, né? Ou seja, trazer trazer o INPE para dentro da escola e legal que não fica só dentro da escola, a intenção dele é que vá para a comunidade. E não é só com as cidades de serra, não. Eles qualquer um pode trabalhar junto com eles ali, né? Nesses projetos. Então, vocês podem, por exemplo, explorar alguns sites. Climatempo, IBGE, que já foi falado lá dentro da BNCC. Climatempo, por exemplo, é um site usual, que a gente entra lá para ver o tempo, sempre, né? E hoje a gente já tem aí a maioria das escolas com as TVs instaladas, e a gente pode colocar ali e a gente pode explorar aquele site com eles, que é muito bacana. Pode passar, por favor. E depois vem, então toda essa parte que eu falei foi lembrar, né? Depois vem a parte entender. Então, neste momento, os alunos entendem o objeto e é muito importante o professor realizar algumas demonstrações de situações e aplicações, perto do que o aluno encontrará em seus materiais. Então, é importante o professor observar o que ele vai encontrar e ele fazer ali algumas aplicações, né, de algumas situações, para que o aluno consiga compreender ali o que é necessário, né, no desenrolar daquela atividade. Pode passar. E o aplicar. Então, nesse momento, o professor aplica toda a abordagem anterior. Se ela foi significativa, as chances de sucesso nessa aplicação será muito maior. Então, sugestão, né, na hora da aplicação ali. Utilizar o Aprender Sempre e o Currículo em Ação, pois são materiais que vêm de encontro com o modelo aplicado em avaliações externas. Então, muitas vezes, quando a gente não explora esses materiais, os alunos sentem mais dificuldade de fazer as avaliações externas, tá? Então, a utilização do Aprender Sempre do Currículo em Ação, ela garante melhor resultado, e eu falo isso como professora mesmo, enquanto estava em sala de aula ali até 2019, eu explorava bem o material, e isso garantia muitas vezes um bom resultado. Para o aprofundamento da aplicação, é muito interessante explorar outros canais, né, de atividades, por exemplo, o Khan Academy, né, o livro, né, e qualquer outro material que o professor achar pertinente, que achar na internet. Esse aprofundamento, às vezes, nem sempre é possível, mas eu acredito que com um pouquinho de esforço sempre é possível fazer algum tipo de aprofundamento. Agora, com relação a realmente a modelagem, que a gente já vai retomar, aí ela fica é necessário mais tempo, né? Mas é a parte mais divertida, vamos dizer assim, para o aluno e mais importante. É importante o professor fazer a correção em sala das atividades, de maneira clara, passo a passo. Então, assim, às vezes acontece do professor fazer a correção das atividades e botar resposta já, né? Ir lá fazendo, detalhando, mas sem explicar passo a passo, sem olhar para o aluno,
Quando a gente cria essa conexão com a sala e com o aluno, você já percebe se ele entendeu, se ele não entendeu, enfim. Então, essa correção do passo a passo, ela é de extrema importância. Ali, o aluno elucida muita coisa para o aluno, né? Então, isso é muito importante o professor ter em mente. Dá trabalho, dá, é cansativo, mas é ali que você vai solucionar muita coisa. Se ao final o professor vem com e se, né? Então, assim, eu estou lá explicando, eu fiz a correção, fiz passo a passo, e aí ele já começa a imaginar algumas situações, né? E joga um e se, né? Ah, e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? Então, isso daí pode ser um pontapé para os últimos degraus da pirâmide, porque muitas vezes a gente para aí, né? E a gente às vezes não sabe como continuar, né? E aí a gente vai buscar esse aluno pesquisador, né? Né? Às vezes a gente não consegue atingir todos, né? Mas eu acredito que assim, se eu atingir, mesmo que seja um percentual baixo, já é um ganho muito grande, né? Pode passar. As coisas são um processo, né? A gente constrói devagar. E aí a gente tem aí os 3 últimos degraus, né? Precisamos oportunizar o topo, né? O topo da pirâmide. Então, quando a gente termina, né, indagando o aluno, gerando essa curiosidade, fazendo um questionamento, a gente pode trazer eles para voos maiores, né? Nesse momento, podemos instigá-los a uma investigação. E para isso, eles precisam integrar dados e compará-los, para então defender, estimar e justificar o seu ponto de vista. O professor é mobilizador e pesquisador com os alunos. Então, ele mobiliza, né? E ele também pesquisa junto, né? Ele não precisa saber tudo. Ele não é o detentor de saber nesse momento. Nesse momento, a construção ela é em conjunto. E é muito bacana quando isso acontece. Já vivenciei e isso vale muito a pena. Claro que isso não será feito em uma aula e poderá partir de uma contextualização real para o aluno, um problema real, né? Trazer a comunidade para dentro dos muros da escola, mas não só os muros, mas para dentro das paredes de sala de aula. Então, o topo será facilmente atingido quando diante de uma situação real, né, uma contextualização significativa, ele tá ruim aqui para eu ler, gente, mas ele consegue atingir essas situações que ele vive em sua comunidade, né? Aí isso vai significar e muito a atividade do aluno. Ele consegue prototipar alguma coisa, né, para solucionar algum problema. E isso a gente vai ver na modelagem. Pode passar. Só explorando o site que eu citei lá atrás, dentro da pirâmide, né? Então, você está lá no Lembrar, você vai explorar lá o clima-tempo, né? Fazer essa contextualização. Então, vocês viram aí previsão para 15 dias, Pindamonhangaba. Então, o que a gente tem aí? Ó, dei um print da tela. A gente está lá, ali embaixo tem a taxonomia, tem lá no degrau que eu estou, né? Então, o que significa a porcentagem, né? O que a porcentagem representa? Então, lá, 67%. Não está escrito nada. Tem ali em cima um desenho ali, né? Tem um ícone ali. O que é fazer o aluno entender essa leitura é muito importante, né? O que significa setas que estão ali, né? Uma para baixo, outra para cima. Então, ali tem algo muito importante, né? Muito para ele, né? É muito substancial. É realmente uma leitura que vai fazer a diferença e está trazendo a matemática nisso. Se for interessante destacar nesse momento, né? Dependendo da sua sala, se for interessante, por exemplo, destacar a média, né? Qual que é a temperatura média? Tem vários outros pontos interessantes, aí vai depender do professor e da sala e do feeling, né? Ele sentiu o que ele pode destacar. Pode passar, por favor. Dentro desse clima-tempo, a gente tem, por exemplo, gráficos, né? Então, a gente tem gráfico de temperatura, de clima, de chuva, de vento, enfim.
E aí, por exemplo, eu dei um print lá no gráfico, e aí tem a questão ali da temperatura máxima e mínima, mas não só a questão ali que está escrita, mas a habilidade ali de ler o gráfico, por que essas linhas estão ali quase se encontrando, né? Dia mais frio lá em cima, dia mais quente, ali já tem uma amplitude. Vale a pena trazer isso naquele momento, né? Porque você está contextualizando de uma maneira que talvez não é o momento da gente trabalhar com isso, mas ele poderia sim entender e significar isso para ele. Quando ele vê lá na frente, ele pode trazer isso em sua memória. Você está criando nesse momento subsunsores para que lá na frente você retome e ele puxe isso como uma experiência vivida. Então, assim, tem várias coisas, eu trouxe, assim, eu dei print nessas partes, mas tem várias coisas para ser exploradas e o site é bem, né, tem outras situações. Alguém quer falar? Acho que não. Pode passar. E aí depois eu venho para a parte do entender, né? Então, esse entender. Aí eu trouxe um exemplo aqui de um trabalho acadêmico aqui, que trabalha com essa probabilidade, e aí ele pergunta lá, né, qual que é a chance? Daí ele começa a entrar um pouco na linguagem matemática aqui, né? Então, com suas economias, Rogério e César compraram uma bicicleta em sociedade. Combinaram que a bicicleta ficaria uma semana com cada um. Então, eles fizeram o lançamento de dados lá para verificar a probabilidade, né? Pode passar. Então, devido àquele problema que para ele está contextualizado, não é realidade, mas é entendível para ele, né? Melhor do que as bolinhas, vamos dizer assim. Então, você usa ali aquela linguagem, né? O que eu quero, probabilidade, né? O que eu quero, o que eu tenho, né? Então, é importante disso, né? Sair dessa linguagem e passar também para outra linguagem, resultados favoráveis, resultados possíveis, para depois, então, chegar a utilizar realmente só letras, né? Símbolos, para a gente poder fazer esse link para que isso faça sentido quando ele olhar lá e não seja só uma... Eu tenho que gravar isso, né? Eu tenho que gravar, eu tenho que decorar isso. Ok? Ele tem que entender, né? Uma fórmula, ele tem que entender a situação ali, para que ele não precise, assim, somente decorar. Pode passar. Aí depois eu trouxe um print aí, né? Da situação que eu citei lá no começo da aprendizagem, que é a situação 8, né? Que ainda estamos dentro lá da taxonomia de Bloom na aplicação. E aí ele faz lá, ele vem ali até já explicando o evento, né? Chamamos de evento resultados de um espaço amostral que atende determinada característica. E aí ele vem citando, e aí ele fala ali do lançamento de dados e tal. Então, assim, é interessante até mesmo na abordagem dessa situação, se for possível, fazer eles lançarem, né? Fazer eles vivenciar isso, é muito bacana. Pode passar. Então, a gente foi ali até os 3 degraus, viu algumas sugestões, a gente explicou, né? E aí depois a gente foi em algumas sugestões. E aí agora os 3 últimos degraus, né? Então, eles dependerão, né, da articulação do professor com os alunos, com seus pares e com a escola. Então, essa é a hora do protagonismo sênior, tá? Quem passou pela PEI, né, já viu isso. E é a hora que o professor, a gente fala de aluno protagonista, mas a gente também precisa de um professor protagonista. Então, é a hora que que o professor realmente começa a atuar e fazer a diferença ali. A utilização da modelagem matemática poderá ser um caminho excelente para atingir os objetivos da aprendizagem mais profunda, que estimula o aluno a ser protagonista em um agente de transformação na realidade em que está inserido. Então, essa é a competência lá que a BNCC também pede. Pode passar. Para pensarmos, ficamos tentados a dar respostas, visto a grande defasagem dos alunos. Sempre houve essas defasagens. A pandemia piorou uma situação que já vinha complicada.
Temos que ter paciência e persistir para ensinar nesses tempos difíceis, dando ao aluno a oportunidade de aprender. Então, muitas vezes a gente percebe que, às vezes, a paciência realmente fica no limite, e aí o professor acaba respondendo pelo aluno, fazendo uma correção sem uma explicação, não abordando o conteúdo, contextualizando para trazer significado. Então, nessa hora que se perde, né? Nessa hora que a aprendizagem realmente fica comprometida. Então, a realidade, ela está posta, né? Todos os problemas já são conhecidos. Temos dois caminhos, até os problemas trazidos pela pandemia já são conhecidos, né, pela gente, né? Talvez não todos vivenciados, mas conhecidos. Então, a gente tem dois caminhos numa situação dessa, né? Ou a gente tem uma mentalidade fixa, que a gente vai reclamar, a gente vai culpar, né? E vai ficar do mesmo jeito, né? A gente classifica o aluno, ele é bom em matemática, esse é ruim em matemática, porque um tem um pensamento mais ágil e consegue compreender quando eu explico, o outro eu preciso gastar um pouco mais de tempo e de energia, mas como, de repente, eu não estou muito predisposto a isso, e aí acabo que classifico. Então, ou a gente tem uma mentalidade de crescimento, né? A gente olha para a realidade da minha unidade, não adianta, né, trazer uma realidade muito macro. A gente olha para a realidade da minha unidade, da minha sala, conheço os alunos, o que é muito importante, sei das defasagens e potencial deles, não os classifico, crio conexões. Criar conexão com o aluno é substancial para garantir o sucesso da aprendizagem. E faço o melhor que eu puder para a aprendizagem do aluno, pois somos uma só comunidade. O sucesso deles é o meu também. Então, eu trouxe isso para vocês porque logo na sequência aí tem um vídeo de uma autora que chama Jo Boaler, não sei se vocês já ouviram falar nela, que ela traz isso, muito sobre mentalidade, fixa e mentalidade de crescimento. Inclusive, ela trabalha isso com os alunos, né? Os alunos que é muito importante essa parte de contextualizar, porque eu, assim, no ensino fundamental 1 e 2, a contextualização ela é muito rica, né? Ela é uma contextualização bem possível de acontecer. E geralmente é nessa fase que o aluno ele odeia a matemática, ele escolhe odiar ou amar a matemática. Então, a conexão do professor com o aluno e a forma do professor abordar, ela é de extrema importância, né, para isso acontecer. E não existe uma pessoa, hoje em dia, né, não sou eu que estou falando, né, aí diante de tantas pesquisas, inclusive tem um livro muito famoso que chama Mindset, não sei se vocês conhecem, inclusive ela trabalha junto com essa Jo Boaler, a Jo Boaler é matemática, né, e a Carol Dweck, que fez o livro Mindset, ela estudou, né, sobre isso, então eles verificaram o quê? Que não existe uma pessoa que nasce de um jeito ou de outro, ou não tem jeito para outra coisa, né? Existem pessoas, sim, com um pouco mais de facilidade, outras com mais dificuldade, mas é o esforço que garante o sucesso, né? E é isso que está faltando, talvez, o nosso olhar, entendeu? E também mudar a nossa mentalidade, ok? Para uma mentalidade de crescimento. Pode passar, por favor. Ainda não dá Inter, não? Deixa eu só contextualizar também um pouquinho. Então, essa é a Jo Boaler, né? Ela tem aí um projeto que é o YouCubed, que ela traz a matemática de forma... E tem vários livros, né? Mentalidades Matemática. E ela traz a matemática de uma maneira visual e criativa, tá? Ela traz a matemática bem dentro desse conceito. E ela mostra com índices, números, né, como ela consegue avançar com os alunos. São alunos de Fundamental 1, Fundamental 2, nesse projeto que ela atende. Esse projeto também já está em algumas escolas aqui do Brasil, que vem tendo bons resultados, e é uma saída aí para a gente ver uma matemática com outros olhos, né, e ampliar os nossos horizontes.
Pode passar, por favor, André. Acho que você vai ter que parar o compartilhamento aqui e abrir o YouTube. Não esquece de incluir o áudio. Welcome everybody. I'm really thrilled to be working with teachers in Brazil, and I hope you enjoy this presentation. I'm going to be talking to you today about what we call mindset mathematics. And that combines neuroscience with a different way of teaching mathematics. And what is very important to share, that I share with everybody, is the damage that's caused by this myth of the math brain. That so many students and teachers believe this, that you're either born with a math brain or you're not. And we have overwhelming evidence now that tells us that is not the case. And this is not how it works. It's not the case that we're born with a certain brain or we're not, and that decides what we can do in mathematics. This is what happens. This is how we form mathematics pathways. So, three things can happen when we learn something. One possibility, when you first learn something for the first time, a new brain pathway forms. And at first it's a delicate little pathway, but the more you go back to something, the firmer that pathway becomes. The second possibility is you strengthen a pathway you already had, and the third possibility is you form a connection between pathways you already had. These are the three things that happen when you learn something. Every time we learn something, our brain reorganizes. And so this is how mathematical pathways form. Nobody's born with them, and we all develop them over our lifetime the more we learn mathematics. So I could share with you many, many studies showing the incredible brain plasticity, people's brains changing and growing over their lifetime, but I'll share just one study with you today. And it comes from Stanford's Neurolabs. They brought in 7 to 9-year-old children. Half of them had been diagnosed as having mathematics learning disabilities. Half were regular performers. They looked at them doing maths under MRI scans to see their brains, and they found actual brain differences. But the differences were the students with the so-called learning disabilities had more of their brains lighting up when they worked on a maths problem. So importantly, they conducted one-to-one tutoring with both groups of students over 8 weeks. And at the end of that 8-week period, not only did the students have the same achievement, but they also had the exact same brain functioning. This is one of many studies that shows that in a very short period of time, often they're 8 weeks long, people's brains can completely change and rewire. So I've come to believe over the past few years that there are really only two positions that can be taken. You believe that brains are fixed, which is actually a myth, and it has been disproved by science, but many people think that. Or you know that brains can grow and change. And if you know that brains can grow and change, you really can't hold the position or think about some students, oh, this student's never going to make it to high levels, or this student's never going to learn this. That is inconsistent with the knowledge we now have about brains. And we're working to publish, I'm actually working on a new journal article at the moment, to publish the stories of people who've come through incredible difficulties to achieve. Dylan Lin actually was diagnosed with dyscalculia, which is a special mathematical disability in the brain, and went on to complete a maths degree at university, despite everybody telling her to drop it. She was very successful by using her own strategies. And then Nicholas Letchford, his mother, has just published a book about his life. In school, he was diagnosed as being learning disabled, having a very low IQ. This past month, he's just graduated with a PhD in applied mathematics from Oxford University.
more and more of these stories are coming out of people who've been really written off by others, who've gone on to just, who've been really determined and have gone on to do amazing things. So part of this, being able to do that, comes from what Carol Dweck has identified as your mindset. So through decades of research, she's shown that we all have a mindset, a set of beliefs about our own potential. Some people believe they can learn anything, and some people think their brain is kind of fixed, their intelligence is fixed. Which of those things you believe actually changes what you learn and how much you learn? And this graph shows us some of that. This is a depiction of students going through 7th and 8th grade. These students are those with a fixed mindset, and these students are those with a growth mindset. You can see their achievement goes onwards and upwards all of the time. So how do people get these damaging fixed mindsets where they don't believe they can learn anything? Turns out we have these little tiny words that are rather innocuous, seem innocuous, but are very damaging. The word smart, the word gifted. I don't know what these are in other languages, but in the English language, these are fixed ideas that people hold, and they lead to fixed mindsets. They are also, these ideas, what keep girls and women out of STEM. Many young women have been praised all their life for being smart, which helps them develop this fixed mindset, and eventually they choose not to do harder subjects because they don't want to let go of that label. And the reason that label is so damaging is this: if you've been told you're smart, or you have a maths brain, or you're gifted, and then you have to struggle on some work, that struggle is really devastating. And I keep being reminded of this by my students at Stanford. One in the teacher program last summer, I was describing the damage of the gifted label and these ideas, and she said to me, "Oh my gosh, you're describing my life." She said, "I grew up, everybody said, you're so smart, you have a maths brain, you're gifted in maths." She said, "I enrolled at UCLA in a maths major, and in the second year of my program, I really struggled. So I decided I didn't have a maths brain, and I dropped out of my maths major." This is part of the reason we have to stop giving kids these fixed labels. André, pode compartilhar o slide, por favor. Então, gente, eu pus esse vídeo para contextualizar um pouquinho sobre esse vídeo ainda não, tá? Sobre a mentalidade fixa de crescimento, que a gente deve explorar isso no aluno, mas para que a gente faça isso, inicialmente é a nossa mentalidade que tem que mudar também em sala de aula. Então, a gente pode verificar que houve, sim, um estudo muito complexo disso, né? E aí vocês podem achar, mas é lá nos Estados Unidos. Não, já está no Brasil, tá? Se vocês pesquisarem mentalidades matemáticas, são coisas aqui, né? Eles estão trazendo o que foi aplicado lá para cá, para ver se a gente também tem o mesmo retorno, as mesmas respostas que eles tiveram, e tem acontecido isso, tá? Do que eu já pesquisei, tem acontecido isso. Inclusive, estava acontecendo antes de ontem e ontem, um webinário muito bacana da mentalidades matemática. Então, assim, eu vou trazer ao longo desses ATPCs algumas considerações com relação a isso, né, a mentalidades matemáticas, para ver se isso também traz alguma contribuição para nós em sala de aula, tá? Pode passar, por favor. Tá. E aí, bom, eu trouxe para vocês lá a contextualização, né? Que a pergunta é o que queremos contextualizar, situações, olhar para o seu entorno, propor soluções, e é isso que nós precisamos, é esse tipo de cidadão que a gente precisa para o século XXI, né? Porque os problemas que temos enfrentado, né, visto a pandemia, por exemplo, são problemas aí nunca vividos, né? Não existe uma história nisso, e a gente precisa
a gente precisa aí de alunos, né, futuramente aí serão os profissionais, que eles têm essa capacidade de não apontar erros e reclamar, mas aprender com erros e buscar soluções. Por isso, ela falou também no vídeo, que o erro é muito bem visto, a gente vai ver em outros vídeos, em outro momento que eu abordar com vocês, que o erro é muito significativo e é muito importante dentro da área da matemática, né? Que o momento que o aluno erra deve ser visto esse erro de uma maneira muito especial para a gente poder realmente verificar ali para ele aprender com aquele erro dele, né? E verificar se o erro realmente é um erro, né? Então, assim, assunto para uma próxima conversa. E aí, trazendo essa contextualização, tudo isso que a gente precisa, a gente trabalhou com a modelagem matemática, que daí ela já vai de uma maneira mais profunda, porque ela traz uma prototipação, né? A gente prototipa, a gente traz um dado problema aí de uma realidade, a gente envolve outras áreas, e aí a gente busca algumas soluções para esse determinado problema. Às vezes, a solução que o aluno busca, porque quem busca é o aluno, tá? A solução que ele traz, muitas vezes, não é uma solução que é aplicável para o momento, né? Mas só o fato deles buscarem isso, você já está contribuindo muito aí para formar esse cidadão que nós precisamos, né? Iremos precisar ainda mais futuramente. Então, a gente tem uma professora que chama Petrina Velar, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Ela não só dá aula na universidade, mas ela também dá aula na educação Fund 2, né, educação básica, e ela trabalha muito com modelagem. Então, ela fez um trabalho maravilhoso. Eu vou só dar um início aqui do vídeo dela. O vídeo dela ganhou festivais e tudo mais. Então, ela fez o vídeo ligado à tragédia de Brumadinho, né? Ela é daquela região lá, então ela fez ligado a isso. Então, a intenção dela era ensinar áreas, né? Cálculo de área para o aluno. Então, você vai ver aí todo o trabalho que ela fez. Mas ela pensou uma coisa. Ela pensou de uma maneira bem mais simples, bem mais simples. E aí, um aluno, né, de 10, 11 anos, chegou para ela e falou: professora, mas a senhora não vai considerar o relevo? E aí ela deu uma resposta, assim, exemplar, que eu acredito que todos os professores, assim, se pudesse pensar assim, seria muito interessante. Ela falou assim: meu Deus, um aluno de 10 anos está perguntando isso para mim, né? Sexto ano, né? Ela falou assim: olha, a gente vai considerar assim. Naquele momento ela nem tinha pensado nisso, mas ela falou assim: olha, a gente vai considerar assim. Mas eu não faço ideia de como a gente vai fazer isso. Mas eu vou buscar saber, e aí eu trago para vocês a ideia para considerar o relevo na próxima aula. E aí ela fez esse vídeo, ele é curto, ele é um videozinho de 5 minutos, mas depois, se alguém quiser ver ela explicando exatamente como foi desenvolvido esse trabalho, eu também tenho, né? Foi uma webinar da USP, que ela participou e ela explicou, e é muito emocionante, assim, o que ela fez, e você vê a aplicação da matemática, e, enfim, é uma coisa, assim, completa, né? Uma visão muito sistêmica, muito ampla. Pode rodar esse vídeo, por favor, André? Cinco milhões 330.000 metros cúbicos. Em 57 hectares. Não são apenas números sem contexto. Você sabe quanto vale isso? Isso valeu muitas vidas, muita destruição e muitas histórias. Foi uma tragédia! Somos mineiros das Minas Gerais e não podemos nos calar diante de tanta tragédia. Diante do histórico de rupturas de barragem de mineradoras, levamos o tema para as aulas de matemática. Conversamos, pesquisamos e chegamos à conclusão que gostaríamos de saber como seria possível recuperar um meio ambiente devastado por aquele terrível mar de lamas. Ao final de toda a conversa, decidimos que o nosso objetivo
era responder quanto de rejeito proveniente da ruptura de barragem do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, deverá ser retirado para iniciar um projeto de recuperação ambiental. Para escolher a área a ser estudada, procuramos imagens de satélite. Nem todas registravam a tragédia. Escolhemos a imagem que mostrava a lama e tomamos o trecho mais próximo à barragem. Decidimos construir uma maquete para melhor modelar o relevo. Para isso, precisamos de mapas topográficos. Utilizamos curvas de níveis com espaçamento de 10 em 10 metros. Recortamos o molde em papel e depois transferimos para o isopor. Como cada placa de isopor tem meio centímetro e cada placa representa uma cota da curva de nível, então a escala de trabalho foi que cada 1 centímetro na maquete correspondia a 20 metros na realidade. Por meio de um programa online de imagens de satélites, verificamos que a lama atingiu a cota 790. Construímos 2 maquetes, uma com foco na altimetria e a outra no relevo e vegetação. Nesta, fizemos a simulação da tragédia da lama. Com o mapa topográfico, conseguimos fazer o molde da cota 790, ou seja, ao calcular essa área, estávamos determinando uma parte da área devastada. E agora? Temos o molde da área, mas só sabemos calcular a área de quadrados. Como calcular essa área esquisita? A professora disse que era para a gente escolher um tamanho de quadrado que cada grupo quisesse. Então começamos a preencher o molde da lama. Quando não coubesse mais, era para fazer outros quadrados, com a medida do lado sendo metade da medida do lado do quadrado anterior. E quando não coubesse mais, era novamente para fazer novos quadrados, com o lado medindo metade da medida do lado do quadrado anterior. E assim, cada grupo escolheu a medida inicial e foi fazendo quadrados, cada vez menores, até preenchermos toda a área do molde. Fizemos uma tabela para ajudar a calcular a área total. Depois de preenchida a tabela, chegamos à conclusão de que a área que estamos estudando tem 570 mil metros quadrados. Aprendendo que existe uma unidade de medida chamada hectare. Cada hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então, o nosso trabalho estava sendo realizado em cima de uma área de aproximadamente 57 hectares. E aí, gente, ainda não temos nossa questão respondida. Precisamos calcular o tanto de lama que a gente tem que tirar de lá. Aprendemos que calcular a quantidade de lama é o mesmo que calcular o seu volume. Mas como fazer isso? Nós supomos que um sólido formado pela lama fosse igual a uma placa de isopor na maquete. A gente calculou a área da base e multiplicou pela altura desejada. Isso foi uma matéria que não tem no nosso livro. Tinha umas continhas com letra, tipo base vezes altura. Nós aprendemos a calcular áreas de retângulo, triângulos e trapézios. Subdividimos a região desejada em polígonos, que a gente sabia calcular sua área. Nessa região verde mais escura, passa um rio. Aqui é a cota 770. A área dessa cota deu 94.760 metros quadrados. Calculamos o volume considerando uma altura de 11 metros, sendo 1 metro de profundidade do rio e 10 metros até a próxima cota. Nesse próximo tom de verde é a cota 780. Essa área deu 428.672 metros quadrados. Para calcular o seu volume, pegamos o valor da área e multiplicamos por 10 metros de altura, quando chega na cota 790, que é o nível que a lama atingiu nessa região. Após calcularmos as áreas das cotas 770 e 780, estimamos o volume total, que deu aproximadamente 5.330.000 metros cúbicos. Com os dados do nosso trabalho, esperamos ajudar os moradores de Brumadinho. Mas como? Reivindicar das autoridades estratégias para uma recuperação ambiental. Para ter uma recuperação ambiental, precisamos de retirar a lama de lá. Por exemplo, colocar ela numa pilha de rejeito. Para estimar o custo para retirar essa lama, fizemos assim. Supomos que conseguimos um local para armazenar a pilha de rejeito, situado aproximadamente a 10 km de distância. Orçamos uma empresa de transporte e ela cobra R$ 3,00 por tonelada por quilômetro percorrido pelo caminhão. Os caminhões utilizados transportam 30 toneladas. Esse valor chegou a quase R$1 bilhão. Será que as autoridades vão fazer isso?
Pode voltar para o slide, por favor, André. Gente, então, vocês viram o trabalho que ela fez junto com o professor de geografia, ela integrou áreas e foi muito benéfico para eles. Inclusive, ela conta que uma professora, uma aluna, perguntou para ela se não poderia fazer uma modelagem matemática para solucionar a cabeça de quem, né, os pensamentos, cabeça de quem vivenciou, né, alguma situação ali daquela tragédia. Daí ela conta lá que parece que, se eu não me engano, a avó da aluna encontrou só a cabeça do tio até agora, e aí a avó ficou doida. Então, essas são as palavras da menina. Então, assim, foi uma coisa que mexeu muito com eles. Então, foi um problema real, né, que ela trouxe ali para a sala de aula e ela mobilizou todo aquele conhecimento. Pode compartilhar tá compartilhando. Gente, então, assim, coloquei esse vídeo para finalizar isso, né, que foi um trabalho mesmo excepcional que ela fez, que é um trabalho longo, né, às vezes não é possível um trabalho tão longo, mas é possível trabalhos bons. Eu tenho certeza também que muitos aqui já devem ter feito algum trabalho mais ou menos dentro desse aspecto. Se quiser apresentar no nosso TPC também, pode ficar à vontade, entre em contato. Pode passar, André, por favor. Então, modelagem matemática e currículo. Numa visão sistêmica, dentro do atual cenário, há alguns obstáculos para trabalhar em contexto profundo, utilizando a modelagem matemática. Portanto, há maneiras de se organizar para que a modelagem faça parte das atividades do currículo, em muitas ocasiões, criando a matemática visual, profunda e interligada, preparando os alunos para o século XXI, onde é necessário um pensamento profundo, persistir e aprender com erros, gerar senso de pertencimento e responsabilidade, sendo agente de transformação, criando soluções dentro da sua comunidade. Então, é para isso que serve tudo isso que a gente discutiu aqui. Pode passar, por favor. Gente, finalizei ali, né, toda essa parte de contextualização que trouxe a modelagem, e eu preciso também falar da etnomatemática com vocês, né? Então, assim, união das ações, né? A gente tem aí uma amostra de educação antirracista, né, da diretoria de Pinda, e essa amostra aí tem alguns critérios, mas as ações desenvolvidas com relação à educação antirracista não precisa ser só uma coisa que foi desenvolvida este ano, agora, né, por esse período, pode ter sido desenvolvida anteriormente, mesmo na época que não tinha pandemia, enfim. Ao longo do percurso do professor, se ele desenvolveu alguma ação assim, a gente pede para que vocês compartilhem conosco, né? Tem um e-mail aí, e aí vem todo descrito aí o que é necessário. Isso vai para as escolas, esses slides, e vocês podem depois ler também com mais calma, tá? Então, o prazo de envio até dia 10. Então, é muito interessante a gente partilhar isso. E o que a matemática aí, né? Pensando aí dentro da matemática mesmo, no que ela pode ajudar com relação a essa trilha antirracista. Pode passar. Eu não sei se vocês já estudaram um pouco sobre a etnomatemática, né? Então, eu trouxe bem rapidinho aqui. A matemática é uma ferramenta que fora construída a partir de diversos ideais, diferentes culturas, raças, crenças, doutrinas, religiões, costumes. Isto é, ela é um produto da diversificação cultural. Essa miscigenação de ideias está presente nos dias atuais. A percepção de toda essa evolução está ligada aos estudos envolvendo história e filosofia, as quais procuram entender o fazer e o saber matemático relacionados a diversas culturas. A esse programa deu-se o nome de etnomatemática, que objetiva o estudo de etnias envolvidas em diferentes processos matemáticos. Então, a gente sabe, eu não vou nem entrar nessa questão, né? A gente sabe aí, a gente tem o autor, o Ambrósio, né, que é conhecido nosso, que ele trabalha bem nesta linha, ele tem bastante pesquisa nisso, e a gente sabe aí do envolvimento aí, né, dos negros, né, dos povos africanos com a matemática e tudo mais. Então, se alguém desenvolveu algum trabalho nesse sentido, eu vou pedir para que vocês façam
entre, né, participe, faça a inscrição. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe alguns exemplos também, se alguém quiser ainda abordar, pode ser abordado também. Se eu não desenvolvi, mas eu gostaria de desenvolver, pode desenvolver, tá? Então, eu trouxe só 2 sugestões, por exemplo, né? Um da Katherine Johnson, que ela foi responsável pelos cálculos, né, finais aí, que levou... Ela era o computador da NASA na época, né? Que ela levou a Terra aí a orbitar a Terra, né, pela primeira vez, a missão do astronauta John Glenn, e tem um filme a respeito dela, né, então é muito bacana, para vocês poderem elucidar isso com os alunos. Pode passar. E tem uma segunda sugestão, que é daqui do Brasil, né, que é a Jaqueline de Jesus e a Esther Sabino, que são... isso já é bem mais atual, né? Que são as 2 aí pesquisadoras, né, da USP, que elas conseguiram sequenciar o genoma a partir da tecnologia trazida ao Brasil, enfim. Então, na época foi bem falado sobre isso, mas são 2 situações que a gente pode também envolver, tá? Pode passar, por favor. Aqui tem uns materiais extras, né, que vocês depois podem utilizar, olhar, pesquisar, algumas situações aí que eu coloquei, pode passar. Gente, um recadinho só, formações da IFAP, né, então, esses cursos que eu coloquei aí, eles estão abertos, então, ensino híbrido e personalização, práticas experimentais, né, que é um componente que está lá dentro da PEI, currículo em ação, nivelamento, ações formativas do CMSP, currículo em ação, anos finais, Inova Educação. Então, aí já começou o Inova, né, que são os 3 componentes, mas o aprofundamento, tá? Que foi aberto, né, no primeiro semestre, o curso básico ali. Então, aprofundamento de eletivas, aprofundamento de tecnologia e de projeto de vida. E depois tem um curso ali de inglês para todos, e formação pela escola. Então, esses estão abertos. Se vocês quiserem fazer inscrição, é só entrar no site da IFAP. Pode passar. E as minhas referências, pode passar, por favor. Então, só deixei um recadinho aí, cabe a nós decidir colorir ou continuar no mesmo contraste. Então, convido aí todos vocês a colorir a matemática. Pode passar, por favor. Acho que esse é o último, né? Ah, tá. E aí, eu venho, aí tá o link, né, do registro da presença, eu venho agradecer muito vocês aí pela paciência de ter me ouvido. Gostaria de mais interação, então, fica um pedido para a próxima, né? Que vocês abram o microfone, que vocês falem, que vocês escrevam no chat, podem ficar à vontade, que a gente está aqui para crescer juntos, ok? Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, sobre toda vez daí eu participo da HPC, daí vocês põem a pauta tudo, né? Hoje eu percebi lá, falou sobre modelagem matemática, falou sobre vários assuntos lá, tudo isso daí, mas a pauta lá desde o comecinho lá não teve lá, como que foi para responder o registro de presença, precisa da pauta, né? Bom, Dani, você quer responder?